boa noite. Olá, boa noite. Estamos dando início ao nosso encontro de hoje. Hoje é domingo, 3 de maio, e nós vamos conversar hoje com uma profissional de mão cheia, Sueli Abrão, que gentilmente, humildemente aceitou o convite para vir aqui conversar com a gente. Nós estamos tendo alguns probleminhas com a internet, hoje não é a minha, mas a gente vai resolvendo no percurso. Como todos os encontros, nós estabelecemos um objetivo, né? Eu costumo dizer que toda aula precisa ter um objetivo que fique claro para os alunos e para o professor, que é a meta onde que a gente quer chegar, e a gente escolheu um objetivo sempre pautado pela BNCC. Sabendo que os verbos da BNCC são direcionados para os alunos, nós colocaremos esses verbos direcionados para nós. A nossa habilidade, né, o que nós pensamos em conseguir hoje, eu vou até ler para vocês, tá? Porque por mais que eu goste da BNCC, eu não sei de cor. Aliás, hoje nós selecionamos não uma habilidade, mas uma competência. E como nós vamos falar de amor, a competência que nós julgamos ser essencial para o encontro de hoje é a competência que fala do projeto de vida. Então, é a competência, se eu não me engano, já até vi aqui, ó, a competência 6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência, crítica e responsabilidade. Então, acho que hoje esse encontro... Já vou chamar aqui o Douglas. Esse encontro vai falar sobre essa competência, né? Essa necessidade de a gente valorizar os diversos saberes, mais do que nunca é fundamental que a gente esteja unido para isso, né? E lembrando que todas essas lives, elas são o nosso... Obrigada, Claudinha. Melhorou o som aqui. Obrigada. Todos esses encontros, melhorou, Francisco? Melhorou? Deixa eu ver aqui. Tá melhor, gente, o som? Melhorou? Nós estamos lidando, né? Ju, tá todo mundo falando que o som tá baixo. Deixa eu ver aqui, ó. Melhora se eu falar sem o fone? Melhorou? Fabi, me orientem, por favor. Tá muito baixo ainda. Eu vou pedir que a gente tente... Eu vou falar mais alto. Não é da minha natureza, eu falo muito baixo. Mas a gente tá esperando a Sueli e o Douglas. Não melhorou, né? Porque nós estamos com um problema de internet. E a... Melhorou? Olá, Wilson, tudo bem? Ainda tá baixo, né? Não estava assim na última, né? E eu realmente não mexi em nada. São problemas da rede, a gente vai se adaptando a essa rede, a esse momento que todos nós estamos juntos, atravessando, enfrentando as dificuldades. Tá muito baixo ainda, não dá nem para fazer leitura labial. Não estava na anterior, né? O nosso encontro todos os dias às 7 horas é um encontro para promover esse momento que nós estamos vivendo e discutir inclusive isso que está acontecendo com a gente agora, né? É um momento de ansiedade, um momento de novidade, um momento em que todos nós estamos experimentando novas linguagens, novos meios, novos suportes, né? Eu nunca imaginei que eu estaria aqui em casa fazendo lives. Eu estava esses dias pensando nisso. Quando foi que a gente imaginou que estaria aqui, né, de casa, conversando com tanta gente e promovendo tantas conversas importantes, né? Melhorou o som? Gostaria de perguntar se vocês estão ouvindo melhor. Obrigada, Cléia, querida. O som está melhor? Ontem nós fizemos o nosso primeiro boteco pedagógico. Queria dizer a todos vocês, obrigada, Fabi,
Queria dizer a todos vocês que nós vamos... o Douglas está testando com a Sueli a entrada dela, tá? Então ele começou um vídeo ali, não é meu concorrente. Obrigada, Flávia, por avisar. Então, olha só, nós estamos... Opa, obrigada, Diego. Nós estamos nos encontrando todos os dias às 7 horas para exercitar essa linguagem nova e para divulgar conversas, pensamentos, reflexões ligados à educação. Como eu disse hoje, obrigada, Fabi, nós vamos falar sobre uma competência ao invés de falar de uma habilidade. E uma competência de valorização à diversidade de saberes. Tem tudo a ver com uma citação que a gente fez logo no início do Harari, quando ele fala da humildade do conhecimento, né? É fundamental que neste momento a gente reconheça que sozinhos não somos ninguém, não conseguiremos muita coisa, né? Acho que o isolamento social traz muitas dificuldades, mas traz também, eu sei que é meio clichê, a oportunidade de a gente aprender e aprender a ouvir, aprender a escutar e tantas outras habilidades que às vezes na correria do dia a dia a gente deixou para lá. Quero agradecer a todos pela presença no Boteco Pedagógico ontem, foi o nosso primeiro boteco com muita aprendizagem e depois do boteco virtual nós faremos, já estamos decidindo e organizando um boteco real. Será aqui em São Paulo e está aberto o convite a todos vocês que nos acompanham de outras regiões. A gente fará de tudo, Claudinha, que eu sei que está aqui, Fabiana, que seja um encontro quando vocês estiverem aqui em São Paulo também pela editora. Foi show, Bruno, quero te agradecer pela leitura. Ahá, a Sueli entrou aqui, vamos chamá-la. Quero agradecer, antes de tudo, a todos vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando. É um momento único que estamos vivendo todos. E eu disse da habilidade, mas eu não disse ainda qual é a citação de hoje, né? Obrigada, Marga. O nosso boteco foi o que foi, graças a vocês. Quero, do fundo do coração, agradecer a todos. Sim, é um pique, irmã Cláudia, a senhora não imagina, mas é um pique que hoje a gente, conversando com a Sueli, conversou muito, né? É um pique de amor, é um pique de paixão pelo que a gente faz e de crença que tudo que nós estamos fazendo tem um propósito, né? Eu vou avisar só a Sueli que, embora ela entre, aparece para mim que não pode participar, tá? Se for o caso, olha, eu tô achando que é contra mim, a gente transfere e vai para o perfil do Douglas. Eu acabei de avisá-lo que para mim aparece que ela não pode participar. Então, às vezes estamos com problemas técnicos realmente. Olha, não se preocupem, porque assim, todo mundo conhece a Su, todo mundo conhece a equipe do Inspirar-se, a minha e o Douglas, e vocês sabem muito bem que a gente está muito empenhado para que essa conversa ocorra. Então, nem que ela aconteça daqui meia hora, o Douglas está lá empenhadíssimo para resolver o problema técnico que surgiu. A gente testou antes, mas mesmo testando, o nosso equipamento não trazia a Sueli. Eu falei que hoje a nossa competência é a valorização dos diferentes saberes, e aí está um saber que nós estamos tendo que obrigatoriamente aprender, né? E aí eu me lembro exatamente do que o Harari diz quando ele fala assim, ó, num mundo assim, a última coisa que um professor precisa dar a seus alunos é informação. Olha aí, estamos diante de um problema e não nos basta apenas a informação. Informações nós temos, nós podemos agora entrar no Google e tentar resolver o problema técnico, né, Ju? Mas não basta. E aí ele continua. Eles já têm informação demais. Em vez disso, as pessoas precisam de capacidade para extrair um sentido da informação, perceber a diferença entre o que é importante e o que não é. E, acima de tudo, combinar os muitos fragmentos de informação num amplo quadro do mundo. Então, nós estamos aqui maestrando, né, meu querido amigo maestro, e tentando resolver o problema técnico que nós tivemos aqui. Quero dizer para vocês que eles estão lá, eu estou acompanhando aqui pelo Instagram, pelo WhatsApp. André, boa noite. Nós estamos tentando entender o que aconteceu com o Instagram que não conseguimos abrir.
A Sueli vem contar, né, que não seja agora às 7h11, mas que seja às 7h40, às 8h, não importa. A Sueli vem contar histórias sobre educação, histórias de quem a conhece sabe muito bem que são histórias que inspiram. Ela vem falar com a gente sobre paixão de ensinar. Nós conversamos hoje à tarde e eu confesso que cada vez que eu converso com ela eu fico mais apaixonada. E ela vem trazer um olhar para uma ânsia que tem aí, né, assolado a todos, que é uma dificuldade muito grande hoje de decidir o que fazer diante dessas aulas online, essas aulas remotas. Eu disse já num outro encontro, sim, a Sueli é inspiração, que nós fomos obrigados a usar o recurso tecnológico que sempre esteve nas escolas, que sempre esteve aqui presente, mas que nós acabávamos usando como um depositório de atividades. Pela primeira vez, nós somos obrigados a transformar a internet, a tecnologia, em significado. E como fazer isso se não for por amor, né? Eu costumo dizer aos meus alunos e aos meus colegas que não basta transferir o modo de aula, né? Então, assim, não quer dizer que antes eu dava aula de frente para a sala, agora eu dou aula de frente para uma tela. Isso não pode acontecer. A tecnologia traz uma nova experiência, traz um novo exercício, uma nova linguagem, e a gente precisa se inspirar, ter novas ideias, modelos, sugestões, e nada melhor do que um perfil, né? A nossa ideia foi essa, de criar aqui no Instagram um lugar onde a gente pudesse trocar ideias. Então eu convido todos a seguir o Inspirar-se, e mais que seguir, a compartilhar experiências. Então usem, por favor, hashtag Inspirar-se e tragam para cá as experiências que vocês têm realizadas com seus colegas. Olha só, professora Ailton, eu vou dizer para você que nós estamos cheios de orgulho, estamos maravilhados com as pessoas que estão aqui hoje entrando para conversar com a gente, né? Ontem o Bruno trouxe um poema lindo. A Giovana vai conversar com a gente, se eu não me engano, amanhã, né, Giovana? Estou longe do meu diário. Mas lembrando que hoje a nossa conversa é com a Sueli. E olha, a gente vai passar aqui até ela entrar elogiando essa mulher tão brilhante como ela. Vou fazer o seguinte, ó, já que a Su tá com problema e ela vai entrar, eu vou perguntar quem gostaria de participar da conversa, para conversar, assim, trocar, porque eu não tenho assunto e nem me preparei para ficar conversando com vocês aqui 1 hora, não vou mentir. Vamos conversar agora, quem topa entrar? Douglas? Deixa eu ver aqui. Quem topa entrar? Posso te convidar, Ailton? Entra aqui comigo enquanto a Su não chega? Ó, a Luciana entrou. A Luciana... Sueli já... Luciana, desculpe, fica com certeza o convite para você entrar. A Sueli seguiu, eu não tô nem acreditando. Deixa eu ver ela aqui. Ela está conectando. Entrei! Se não fosse assim, não seria Sueli. Fala a verdade. Olha bem, né? Resolvendo o problema. Se não fosse no último minuto, sem emoção, não sou eu, né? Exatamente, Su. Que delícia. Olha, eu vou te dizer que só entrou comentário do tipo, ela é incrível, ela é inspiradora, não tinha pensado para vocês chamarem. Desculpa, ela pediu para eu não elogiar tanto, mas a paixão é muito grande. Eu falei para ela que eu ia me emocionar falando dela. Vocês não têm noção, aliás, todo mundo tem, da mulher que é a Sueli. Além de educadora, amiga, me salvou de várias situações, me colocou em outras maravilhosas. Queria te dizer que são 2 sagitarianas aqui, cheias de paixão, afogueadas, falando sobre educação. Então, vem que vai ser muito bom. Su, começa falando de você. Eu sei que todo mundo aqui te conhece, todo mundo já trabalha com você, mesmo quem não conhece, né, não trabalhou tanto com você, sabe quem é a Sueli Abrão, mas quem é essa mulher que nos fala, Sueli Abrão? Bom, primeiro, boa noite a todos, né? Acho que se não for assim com emoção, né? Eu brinco com os meus filhos, né? Que a gente diz assim que na nossa vida é sempre assim
último segundo da prorrogação, isso quando a gente não vai para o último gol da decisão do pênalti, né? Para as coisas acontecerem, né? Desde sempre, né? Então, nós fomos agora salvos numa configuração aqui pelo Neto, meu filho, que estava lá em Luxemburgo e entrou e resolveu. E deu um help, né? Então, graças a Deus estamos aqui. Basta dizer, né, que eu estou gelada dos pés à cabeça, nervosa, né? Mas eu vou começar, a gente ensaiou muitas vezes isso, eu pensei muito no que é que eu ia dizer e nessa responsabilidade, né? Ele está ali, o meu filho, né? E todos vocês, meus queridos, que eu estava vendo assim, fulano está aqui, né? Olha, está todo mundo aqui, a gente não vai entrar, né? Então, eu gostaria de começar com um cumprimento. Antes de dizer assim, quem sou eu, um pouquinho dessa história, e já começar a contar a história, né? Eu trabalhava, né, estava na FTD até março desse ano, né? E atuava numa área muito especial, que é uma área de escolas confessionais, né? E a gente fez uma imersão muito grande em educação católica, mas a despeito de educação católica, é uma educação voltada para valores, né? E nós começamos a iniciar as nossas apresentações, as nossas falas, né? Cumprimentando as pessoas, né? Então agora vai esse cumprimento para todos vocês, assim, com um carinho muito especial, né? Boa noite a todos, boa noite, meus amigos, né? Amigos dessa vida, amigos dessa longa caminhada da gente, amigos de perto e de longe. Boa noite, nesse primeiro dia dessa semana. E aí eu quero que vocês sintam o peso dessa fala. Boa noite, colaboradores e colaboradoras do Deus Educador. Como é que é isso, né? Então, eu acho que é com esse propósito que a gente entra aqui, né? Eu acho que me colocando como uma pessoa que se sente uma colaboradora desse Deus Educador, né? E reconhecendo em cada um de vocês, né, um colaborador desse Deus Educador. Isso amplia a responsabilidade da gente, né? No fazer da gente. Porque se eu ando sozinha, a minha entrega é uma. Mas se eu ando, né, de mãos dadas com ele e tendo essa responsabilidade de ser uma colaboradora dele, do projeto de educação dele, a minha responsabilidade é muito maior, né? Então, acho que é nesse sentido que a gente começa a falar um pouquinho disso. Eu agradeço muito. Eu sou uma pessoa apaixonada por educação, como todos vocês que estão aqui, num domingo, 7h18 da noite, né? Só sendo apaixonado por educação. Sendo apaixonado. E sou muito grata, né? Por essa oportunidade, né? E nem sei de fato por que eu estou aqui falando, né? Mas acho que eu estou falando porque acho que porque a gente gosta de compartilhar um pouquinho dessa de trajetória e um pouquinho de educação. Então, para nós começarmos, eu falei com a Paula e com o Douglas, então agradeço o convite, e não tem nada mais lindo, né, do que esse nome, né, inspirar-se, né? Eu falei, vou começar de um jeito diferente. Então, vamos começar com um trechinho, né, de um poema do Pessoa, e aí eu peço licença ao Pessoa, né, para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui, ser todo em cada coisa. Põe quanto és, no mínimo que fazes. Acho que aqui a gente para, né? Para ser grande, ser inteiro. Põe quanto és, no mínimo que fazes. Se eu posso dizer que eu tenho algum propósito ou algum lema na minha vida, eu acho que é esse. Entrar inteira nas coisas, né? E me pôr inteira, me colocar inteira, né? Em cada pequena ou grande coisa que eu faço, seja na vida pessoal ou seja na vida profissional. E aí, por que a gente começa uma fala para falar nessa coisa linda, nesse projeto lindo chamado Sala dos Professores, né? E que vai falar de amor e educação. Por que a gente começa com uma poesia do Pessoa? Não é só pelo que ela diz. Eu poderia começar com um poema de tantos outros, né? Autores que a gente tem maravilhosos aí pelo mundo. Mas por quê? Os que me conhecem sabem, né? Da minha área de formação, né? Outros nem tanto, né? E aí, mas eu coloco um desafio, né? Para quem não sabe, cabe começar um evento, uma live dessa com um poema? Cabe a um educador de qual área? Da área de linguagens, né?
Afinal, produção de texto, literatura, está na área de linguagens. Da área de humanas, né? Olha lá, a filosofia tão linda, né? Com tantas falas tão significativas para a gente. Todos os exemplos da história. Ou da área de exatas, né? Ou da área de biológicas, né? De natureza, né? Biológicas é lá atrás, né, gente? Igual a lâmina do slide, né? Bom, eu sou da área de matemática. Eu fiz ciências físicas e biológicas. Antes disso eu fiz magistério, mas eu fiz ciências físicas e biológicas. E depois eu fiz uma especialização, era matemática pura na época, né? E eu fiz matemática. Mas por que um professor de matemática, né, começa uma live para falar de amor e educação usando um poema do Pessoa? Né? Eu pensei muito nisso. Então, para mim, é inconcebível falar de educação sem falar em sentimento, sem falar em emoção, sem se deixar, né, afetar, sem mergulhar dentro de si e sem mergulhar ou se permitir mergulhar dentro do outro, né? Então, cabe falar de poesia, cabe deixar-se tocar por emoção, por sentimento, né? Seja você educador de qualquer área, em qualquer função, seja gestor, seja coordenador, seja professor, né? Então, acho que a gente começa um pouquinho pensando que não cabe mais ser professor sem essa... sem esse sentir, sem essa inteireza. É isso aí, Paula. Paula colabora comigo, né? Apaixonada pela Paula, apaixonada pelo Douglas, né? Dessa longa trajetória. E vale só um parênteses aqui, né? A Paula eu conheci há uns 4, 5 anos, Paula? 5 anos. 4, 5 anos, né? Nessas andanças, na estrada, uma alegria, assim. Ela caiu numa apresentação, num trabalho em Porto Alegre. E o Douglas eu conheci 10 anos atrás na FTD Educação, né? Conheci o Douglas apresentada pelo Walter Maestro, da Maestro Assessoria Educacional. Aliás, o Maestro é uma das pessoas, né, responsável, acho que por parte desses últimos 10 anos da minha vida, porque ele me encontrou lá no Colégio São José, em Roca Sares, numa função de coordenação, e ele comentou na filial Porto Alegre, e aí eu entrei no processo seletivo, né? Então foi a primeira pessoa nesse universo de 10 anos, né? A enxergar alguma coisa além daquilo que eu acho que tinha naquele momento para oferecer. Até perdi o que eu ia falar, né? Você ia falar dessa inteireza desses professores. Eu acho que então, aí essa inteireza, que a Paula é assim, né? É paixão, Todos que estamos aqui hoje, com certeza, né? A gente contrata a Paula, ela fica até o último minuto mexendo com a gente, querendo saber detalhe e querendo melhorar. E eu acho que é isso que faz a gente estar com esse frio na barriga, né? O Douglas, apaixonado por educação, né? Que muitas vezes eu dizia para o Douglas que eu precisava de um trabalho e que eu ia ver se eu tinha orçamento, né? E o Douglas dizia assim, não tem problema, né? Se você tiver orçamento, a gente faz, e se você não tiver, a gente faz também, né? Então, eu acho que é isso que faz com que todos vocês, a irmã Cláudia ali, querida, linda ali com a gente, né? Com que todos vocês estejam aqui só para ouvir falar de amor e educação, né? Então, para dizer quem eu sou nessa trajetória, vamos falar um pouquinho desse currículo, né? E a gente começou também a falar por aí, a fazer uma reflexão sobre o que significava nesse contexto de educação para valor e nesse contexto de educação do século XXI, que você é olhado como, visto como um ser integral, né? Que não é mais só a competência técnica que te basta. Sim. Então a gente começou a falar assim, como é que chama esse currículo, né? Esse currículo chama currículo o quê, né? Como é que é o nome do currículo quando alguém te pede? Fala, currículo mínimo, currículo vital. Currículo vitae, currículo da vida, né? Então exatamente. É currículo da vida. E a minha vida, né? Ela não é feita só desse ser educador, né? Eu me fiz educadora durante a vida. Então, quem sou eu, né? Lindo. Então, essa parte, acho que a parte que vem antes disso e que foi corroborando com o ser que eu sou, né? Então, eu sou mãe da Mariana, né? Uma menina de... Não vou falar a idade dela, não vou falar assim, né? Uma menina de 35 anos, né? Mãe do Neto,
que é esse que nos deu Que não assistência, né? resolveu aqui. O Ernesto, que é um menino também de 31 anos, que está lá em Luxemburgo agora. Sou avó da Olivia, do Leonardo e do Rafael. Sou esposa do Argos, né? Sou, além disso, madrasta, sou irmã, sou Dinda, sou tia, sou amiga. Então eu sou uma porção de coisas e uma porção de, eu não diria personagens, né? Mas uma porção de figuras, né? De personas, né? Antes de ser, para me constituir como educadora. E aí, como educadora, eu acho que eu tenho esse espírito, como pessoa, eu tenho esse espírito semeador, né? Eu sempre até fazia algumas postagens e eu sempre botava, né? Hashtag sou semeador, né? Porque eu acho que é esse o propósito da gente, né? Ser semeadores em qualquer espaço e em qualquer cenário que nós estejamos atuando, né? Eu sou apaixonada por educação, como todo mundo que está aqui e outras tantas pessoas que cruzaram com o meu caminho, né? Tenho uma fé inabalável em Deus e aí, por consequência, uma fé inabalável na vida, né? E tenho como formação que completa esse currículo da vida, né? Eu comecei com magistério, fiz ciências físicas e biológicas, depois fiz matemática, fiz gestão de pessoas, depois fiz docência do ensino superior e hoje eu me vejo fazendo como aluna, né, de um curso de mestrado em educação, tentando escrever um projeto, né? A gente já está na fase de elaborar o projeto, voltado para a gestão de gestão escolar e gestão de redes, né? Eu já atuei como professora na educação básica, acho que eu só não atuei na educação infantil, mas eu atuei como professora docente nos anos iniciais, né? Nos anos finais, no ensino médio, em curso de magistério, de contabilidade, em curso de pedagogia, né? Então, é uma trajetória pela educação e na área de gestão eu atuei como coordenadora em escola privada e atuei como diretora em escola pública durante 9, 10 anos da minha vida e também atuei na área de gestão em secretaria de educação. E com essa inquietude toda, eu estive durante todo esse tempo na educação. Eu comecei a atuar na educação em 1990 lá em Mato Grosso do Sul, né? Pelas mãos de uma vizinha que era supervisora. Durante todo esse tempo, eu nunca estive... eu sempre estive inteira, mas eu sempre abracei muitas coisas. Então, eu estava na escola como diretora de escola, mas eu estava no Conselho de Educação, fundando o Conselho de Educação. Tenho certeza que estava na sala de aula também. Na sala de aula, fundando o Conselho de Educação, atuando nesses conselhos fiscais, Conselho de Fundef, de Fundeb, fundando um conselho de diretores lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né? Então, atuando paralelamente. Então, eu digo assim, estar inteiro para mim significava olhar a educação como um todo, né? E nessa passagem toda, nessa história toda, tem uma passagem aí de uns anos, né, lá em Mato Grosso do Sul também, onde eu estive compondo, e essa coisa a gente não conta, né, para muito, né, porque os empregadores não gostam muito, né, mas eu estive na diretoria do Sindicato de Professores lá em Campo Grande, né, que era um sindicato bastante grande, bastante forte, numa época em que era fundamental, a gente tinha muitas dificuldades, né. Então, acho que isso compõe essa trajetória aí de 90 para cá, né? E os últimos 10 anos eu estive na FTD Educação, que foi um trabalho, assim, maravilhoso, que vale por não sei quantos pós-graduações, que me trouxe, assim, muito conhecimento, que me trouxe grandes amizades, né? Grandes e ricas amizades, né? E que me fez, assim, ver a educação, acho que de uma forma um pouco mais macro e por uma perspectiva que eu não tinha visto ainda. Então, era atuar com escolas de educação básica, mas atuar com a formação de professores, primeiro com a formação de professores e depois com a formação desses formadores que iam atuar com a formação desses professores e desses gestores lá nas instituições. A Elisa acabou de entrar ali, a Aline, quanta gente linda ali. Não dá para ficar lendo, né? Dos elogios e do que as pessoas estão dizendo a seu respeito. É uma coisa assim linda. Depois você
Olha, mas assim, é emocionante. Eu tô aqui lendo, eu falo, gente, que sorte a nossa ter você entre nós. Então, mais uma Eu vez, acho que sorte a obrigada. minha ter a confiança das pessoas e acho que, acho não, eu acredito que a gente recebe, não posso falar disso, Ah, com a gente certeza. recebe aquilo que a gente dá. Então, E assim, olha, Su, se eu acho que sou semeador, eu não posso pensar que a gente faz, que a colheita é parte, né? olha, Sueli, ouvindo você, né, a gente entende assim, a sua história explica a pessoa que você é. Nós somos seres historicizados, né? O Diego está aqui nos ouvindo também, e a sua história só confirma a pessoa que você é no sentido de você é tão grande, você é tão especial, que essa história que você traz para a gente mostra que as pessoas são o que são por essa trajetória que elas traçam e tudo mais. Ontem o maestro falou uma coisa, escreveu uma coisa muito legal no diálogo, eu anotei, que era assim: sem projeto de vida para garantir vida para todos, não haverá escola. Então você é uma pessoa que traz vida para todos, né? Você nessa pequena, nessa narrativa que você fez da sua história, você mostra que você não é uma pessoa voltada para si. Você é muito voltada para o coletivo, voltada para o bem comum, para a educação, que é isso tudo, né? Então a sua história, ela é prova de amor vivo. Mas me diz uma coisa, olha, você falou de como eu te conheci, e eu vou te falar das vivências que eu já tive com você. Uma colega sua aqui falou assim: oi, amada. Então era assim que começava, amada. Quem é amiga dela sabe? Então era assim: amada, estou precisando de você. E aí você me falava de um problema de uma escola, de produção de texto, se eu poderia ir lá ajudar. E eu, toda vez que estava lá na minha sala de aula, eu falava, gente, como é que ela pode, né? No lugar imenso onde ela está, nesse guarda-chuva imenso que ela segura, controlar o pontual. Então, eu tenho uma irmã que está sempre aqui com a gente, ela organiza eventos, e eu digo que ela é assim como você. Você resolve problemas. Como que é esse perfil todo de resolver problemas com esse amor que você tem? Fala um Bom, pouquinho sobre isso. Como é que você gere tudo isso? bom, É, eu acho que resolução de problemas, e foi interessante porque eu sempre achei que eu tinha uma capacidade, depois tem uma outra história sobre resolução, de ter plano A, B e C e a fé, tá? É uma outra história aí, né? Ó, estão dizendo Mas aqui eu que acho, você resolve problemas como ninguém. eu acho que eu ia dizer assim que a Elaine Lake, que é uma grande amiga também, uma Muito pessoa, uma educadora especial. inspiradora, né? Que eu tive, a FTD me deu de presente, né? Tantas Elaines que a FTD me deu a Lake também. É. E a Elaine colocou nessa despedida, nessa minha saída, a Elaine colocou essa questão dessa resolução de problemas, né? Olha Eu só. acho que essa, primeiro, esse olhar ali que você disse, assim, de identificar o que a escola estava precisando, ou o que a rede estava precisando, né? Primeiro que a gente vai apurando isso. Segundo, que eu acho que é como a gente se coloca diante da vida, né? Então, a gente se coloca na vida numa posição de resolver problema. Eu sempre procurei não me colocar na vida numa posição de causar problemas, né? Eu já causei muitos, tá? Né? Quem me conhece sabe, né? Mas assim, mas eu sempre procurei me colocar na posição assim de não me desesperar diante da situação trágica, né? Vamos Prova resolver. disso foi o que É, aconteceu hoje com a nossa é. entrada aqui, Vamos né, achar Su? um caminho, né? Eu tava falando com o Exatamente. Douglas, vamos achar um caminho, vamos pensar assim, qual é? Porque se eu pensar no problema, o Exatamente. problema fica maior. Então eu penso sempre nas possíveis soluções, né? E essa questão da articulação e de enxergar a escola, eu acho que passa por essa característica, ou que é de estabelecer relações entre as coisas. Então, eu acho que talvez venha da Na matemática, da vida, matemática. ou da vida dura, né, da trajetória dura de vida, né, mas que é essa articular os pontos, fazer ligações para dar sentido aos pontos, né? Então, isso eu acho que é fundamental. E aí, quando você articula os pontos numa instituição, por exemplo, e acho que esse é um papel maior da gestão, para que tudo isso tenha depois num guarda-chuva único que vai startar para o professor, para o fazer, para a família, para a comunidade, para todos os educadores que compõem uma instituição escolar, né? Acho que é o papel maior da gestão.
é enxergar primeiro qual é o propósito. Eu acho que a gente tem, às vezes, perdido muito, né? Às vezes a gente quer entregar muito para a escola, às vezes num papel mais de assessor, né? E talvez a gente tenha que discutir muito com as escolas num papel mais consultivo, para que a própria instituição consiga enxergar que se aquilo é de fato uma necessidade dela. Olha E que para que ela importante. nunca perca de vista onde é que ela disse que quer chegar. E revisite isso também, né? Onde é que ela quer chegar. E a partir daí ela estabeleça as suas ações, né? Então, acho que essa capacidade de pensar, de enxergar através da escuta, porque a escuta é a escuta. Eu escuto, eu ouço a fala, mas eu ouço o movimento da escola, eu escuto os resultados da escola, eu escuto a formação dos professores da escola, eu escuto os projetos daquela instituição. Essa escuta é que me faz articular cada uma desses diálogos e tentar entender, pelo menos, qual seria o melhor caminho e discutir isso com a equipe da escola. Quando você traz a ideia de escuta, Su, eu entendo muito essa escuta sua, ela é cruzada pelo amor. Porque, assim, há quem escute, e você traz uma coisa muito legal, que você escuta o todo, né? E como é que você articula aquilo que você ouve ao amor? Porque você tem essa coisa de escutar e resolver pelo amor, né? Porque você tem esse olhar. Bom, primeiro, eu sempre tive como propósito, como causa, eu acredito que a minha causa maior, a despeito de tudo, mesmo pensando assim, eu estava no sindicato, eu vou sempre defender professor. Não, eu sempre vou defender educação, né? Então, acho que essa escuta pelo amor passa pela causa que eu escolhi para a minha vida, que foi a educação, né? Então, eu escolhi uma causa que é a educação. E a causa da educação envolve você ter, assim, pensar primeiro que aquelas pessoas, aqueles estudantes que estão ali, aquela comunidade merece um processo de ensino e aprendizagem, merece aprender, realmente aprender. Aprender de forma e afetiva. Nossa Senhora, Efetiva isso é para e escrever, afetiva. E eu acho que quando você tem isso como premissa, eu acho que todo o resto vai se moldando. De forma que você tenha também empatia com as famílias, empatia com os professores, empatia com a gestão, com as dificuldades que cada um dentro da sua instância de atuação tem, né? Então, acho que isso embasa, né? Esse ter a educação como propósito. Meta, como então, assim, propósito. eu tive a educação como meta, como diretora, como professora, em secretaria de educação, e tive a educação como meta na FTD Educação, que era a minha casa de trabalho. Então, quando pensava em material, quando discutia como é que formação da equipe, era educação. Era levar o melhor da educação para aquele que ia estar lá na ponta. E aí, obviamente, que perpassa pela formação dos professores, pelas relações. Então, enxergar-se no desejo do outro. Eu sempre quis uma escola linda para os meus filhos, né? O valor da minha vida, eu acho que isso importa muito aqui, o valor da minha vida na minha casa, com os meus 2 filhos, sempre foi educação. Então, assim, a gente não tinha dinheiro, eles tinham um uniforme. A gente lavava e botava para secar atrás da geladeira, né? A gente contava a moeda no final do dia, muitas vezes, para o pão. Mas eles estudavam na melhor escola que a gente tinha naquele momento, né? Por quê? Porque o nosso valor, o nosso legado era educação. Graças a Deus, era educação... E para ser gente do bem, né? Então, acho que isso daí é que relata. Agora, só para a gente dar uma... Que é o amor, né? É o amor. Para a gente dar uma voltadinha, eu tinha pensado numa coisa aqui, porque a gente está num momento meio complicado, né? A gente está num momento complicado e o amor é muito presente, né? E os momentos complicados fazem com que a gente queira desistir das coisas, ou que a gente acha que a sobrecarga está grande demais, né? E aí se vitimiza, né, Sueli? Acho que um perfil que você tem muito forte é que você não é uma pessoa vitimizada. Opa, desculpa, você não é uma pessoa vitimizada, né? Não, eu nunca fui e nunca vou ser. Pelo menos eu desejo, rezo muito para nunca conseguir ser, né? Não, nunca será. Nunca serei, né? Tentarei nunca não ser. Mas eu penso muito assim, nesses momentos de dificuldade, né?
primeiro a gente focar, você falou da resolução de problemas. Focar na pessoa que vai resolver problema. Então, se eu estou na sala de aula, eu quero mais é resolver. Se eu estou na gestão, eu quero mais é resolver. Então, como é que a gente vai resolver de forma afetiva? Ponto. Nossa, e como é que eu comecei? Então, eu fiz um trabalho uma vez, me chamaram para fazer um trabalho motivacional, né? E eu nunca fui lá de trabalho motivacional, porque Você já motivacional, né? o motivacional não é para dizer só, às vezes é para dizer o que o sujeito quer ouvir, né? Uhum. E motivar é você fazer, para mim, é você fazer com que o sujeito ache dentro de si um motivo para seguir, né? Então eu falei, gente, mas o que eu vou falar motivacional, né? Eu tinha ido ver a minha aposentadoria, ia faltar mais 30 e tantos anos, porque eu tinha largado 15 anos de carreira pública, né? Faltava 10 para aposentar. Bom, estava naquele dia de nada motivada para falar para professores no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade de colonização alemã, Estrela, para falar pela maestro até, para falar sobre motivação lá para aquele colégio. Para aquele grupo. Para aquele grupo. Fui eu, né? Falei, gente, eu não sou a melhor pessoa, né? Porque a pessoa, né, tem que dizer a verdade, né? Eu não sou a melhor. Mas vamos fazer uma reflexão dos motivos que nos trouxeram até aqui. Então, seja na tua vida pessoal ou seja na tua carreira, porque às vezes também na vida pessoal a gente reclama do marido, a gente reclama do filho, a gente reclama de tantas coisas, porque não é o ideal, mas quando eu casei eu não queria ter a viagem para a Europa todo ano, eu não queria isso. Lógico que a gente quer melhorar, né? E no trabalho também. Falei, quem é que... E aí eu desafio as 54 pessoas que estão aqui, que todo mundo deve ter um trabalho, né? Graças a Deus, né? Principalmente nesses tempos, né? Exatamente. Quem é que não brigou, ou que pelo menos não pegou e não mandou o currículo, ou que não foi lá participar de uma entrevista para conseguir essa vaga que estava, né? Quem é que não lutou para estar? Quem é que o estar aqui agora, a situação onde eu me encontro agora, quando para a vida de quem ela não foi algum tempo, em algum momento, um projeto e um sonho? Quem é que não rezou para passar no concurso? Quem é que não rezou para ser aceito na vaga? Eu, na época que entrei na FTD, eu não tinha dinheiro para amarrar um poste para amarrar uma égua, né? Minha filha estudava, era aquela coisa toda danada, né? Os filhos estudando, né? E eu me lembro que eu fui numa loja, comprei um terninho da Elos, né? Famoso, que depois eu falei, se eu não passar na entrevista, eu vou lá matar aquele gerente lá que me fez reprovar, né? Mas eu desejei muito. Então, mesmo às vezes, quando eu reclamava, eu sempre pensava nisso. Gente, eu desejei muito, eu rezei muito. Meu terninho da Elos. Então, olha bem, né? Eu cheguei a comprar um terninho da Elos, me preparei. Então, olha bem, os motivos que me trouxeram até aqui. Eu acho que quando a gente retoma os motivos, não é que a gente passa a ser menos exigente. Não, eu sou extremamente exigente com as coisas. Sim. Mas a gente passa a pensar que o papel da gente é fazer o melhor com o que a gente tem. E aí você sai do lugar do que reclama para ir para o lugar do que age. Do que agradece e age, né? Então, acho que esse é um ponto. Então, quais os motivos que me trouxeram até aqui? Eu falei que tinha uma história engraçada, né? Então, o Douglas está dizendo que ele lembra de você indo fazer a entrevista. Ele deve lembrar do terninho. Que você o terninho, era isso aí. Era um terninho grafite da Elos. Eu doei há pouco tempo, porque, lamentavelmente, eu estava magrinha e depois não mais, né? Mas, que motivos? Então, tem uma pessoa nessa minha trajetória, quando eu falo, eu esqueci de dizer que eu sou nora, né? É um motivo muito assim, lógico que eu poderia deixar aqui de uma forma bastante poética, já que eu comecei com o Fernando Pessoa, dizer, eu nasci para ser professora, eu nasci para ser educadora, porque lá no ensino fundamental, na 7ª série, eu dava aula para os meus colegas de matemática, foi por isso que eu fiz matemática, mas não foi por isso que eu fui ser professora. Lindo. A minha sogra, porque não tem ex-sogra, né? A minha sogra, Dona Geni, né? Ela tem perfil no Facebook, tá? Dona Geni Polimene. É uma figura de 83 anos, né? Com quem eu tenho uma relação muito forte. Eu me casei muito cedo, me casei aos 17 anos, então ela acompanhou essa minha fase de maturidade, e apesar da separação muito cedo, né? Nós temos uma convivência de 30 anos quase depois da separação, né? Que é família, né? Mas a Dona Geni do Alto, professora primária, né?
Ela me deu um conselho. Quando eu casei, eu estava terminando o colegial, eu estava no terceiro colegial, eu terminei o terceiro colegial. Naquela época em que a gente se espanta hoje com a base, né? A base que vai fazer o menino escolher para que lado vai. Naquela época em que você já escolhia primário, secundário, terciário. Eu podia ser jornalista, que era um grande desejo, e eu podia fazer medicina. Veja como o teste era bom, né? Pelo teste. Mas eu não podia fazer nada porque, além da condição financeira, eu me casei muito cedo. E eu me casei e eu fui morar numa cidade, vizinha à cidade que eu morava, no interior de São Paulo, de 20 mil habitantes. E aí a dona Geni, do alto da sua sabedoria, e agora não se decepcionem, tá? Me disse assim, minha filha, você vai fazer magistério. Porque a melhor profissão para uma mulher casada e mãe é ser professora. É meio período, né? Você vai ganhar para suas coisinhas e para as coisinhas das crianças. Ponto. Vamos fazer magistério. Ok. Lá fui eu fazer magistério à noite, numa cidade vizinha, com criança pequena, com outras 3 amigas, né? Com outras 2 amigas. Fomos fazer. Tá. Magistério, ok, saí dali, aprendi a escrever letra bonitinha no estágio, fiz tudo, aquele caderno de planejamento, fiz tudo, né? Muito bonitinho. Pensei, tá, um dia serei professora, mas trabalhava em outra área. Mudei para Campo Grande, já tinha feito magistério. Antes disso, dona Geni de novo, minha filha. Então, olha, os motivos não são românticos. Não são românticos, exatamente. Minha filha, o casamento mais seguro que tem nesse mundo é um diploma embaixo do braço. Né? Olha o romantismo. Olha o romantismo da sogra, né? Mas é excelente você desconstruir essa coisa de que ser professora é mágico, não é mágico, mas eu acho que é essa ligação que é legal, porque eu fui fazer ciências, depois fiz matemática, ok? E aí em Campo Grande, nesse ano que eu mudei para Campo Grande, eu acabei sendo vizinha de uma pessoa que era supervisora de uma escola pública, e eu peguei as minhas primeiras aulas e comecei dali, fiz concurso, e aí entrei para o mundo da educação, do sindicato, da militância, e nunca mais saí, né? Então, eu acho que esse motivo e esse como eu comecei, né, ele é muito significativo. Porque eu não comecei porque era, eu comecei como muita gente começa. E a gente fala assim, mas o fulano foi ser professor porque não tinha outra opção. Não, eu fui ser professora porque, de fato, dentro das minhas condições naquele momento, dentro daquele contexto, era a opção que eu tinha. Então, assim, olhar por outro lado, não é porque eu não tinha opção, era a opção que eu tinha. Era a opção que você tinha. O que eu ia fazer, ou como eu ia fazer isso... Deixa eu fazer um comentário. Olha que lindo isso. É a maneira como você olha para o objeto, né? Então, você não olha só, olha, era a única opção. Não, era a opção que eu tinha. Então, isso mostra a sua grandeza. Desculpa eu te cortar, mas tinha que falar sobre isso. Mas eu acho que essa é a postura diante da vida. Que eu te falei, é fazer o melhor com aquilo que você tem. Se é para anotar ponto, fazer o melhor com o que você tem. Isso é um ponto, né? E aí, nessas andanças todas, para referendar essa minha fala, tem uma pesquisa da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A OCDE, ela uma das atribuições dela, inclusive, é elaborar, ela que é responsável pela prova lá pela avaliação do PISA, né? Sim, do PISA. Da qual participam 70 países, né? Exatamente. A pesquisa da OCDE diz, eu vou olhar o número aqui, tá? Que em 2006, aliás, em 2015, só 4,2%, a média de estudantes lá de 15 anos que fizeram a prova, que queriam ser professores, era só 4,2%. E aí a gente estava falando de países do primeiro mundo. Você fala, tá só no Brasil que não querem, tá bom. Então essa média caiu de 5,5% para 4,2%. E aí ele cita uma série de fatores, desvalorização, tal, né? O acesso mais fácil à informação, tal. E no Brasil, essa média é pior. Num dos trabalhos que eu tinha feito, eu estava em 2,2. A média de 2015, aqui, pela avaliação do PISA, é 2,4. Só 2,4 dos estudantes do Brasil que fizeram a avaliação do PISA gostariam de ser professores. Então tá.
Desses 2,4, um bom percentual entra e vai cursar. Sim. E vai ser assim, tá, gostariam, mas muita gente vai fazer depois porque também não tinha opção. E aí depende do professor que nós vamos ter, que nós temos na sala de aula, assim, não é porque eu fui, é o que é que eu fiz com esse título, com a minha pedagogia, com a minha licenciatura, com o meu magistério. O que é que eu fiz? Qual o propósito, né, que eu vou dar para isso, né? Então, basicamente, eu acho que são dados, né, que referendam. E aí, assim, por que nesse 2,4 aí de pessoas que querem, a gente sempre se... E aí, ó, polêmico, tá? Polêmico, 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 polêmico. Eu quero que alguém diga assim, quem aqui, de primeira mão, assim, levantaria a mão para dizer que o sonho da sua vida é que seu filho seja professor? Eu vou botar para baixo. Eu vou falar que eu não, é verdade. Então, olha assim, e eu sou uma educadora apaixonada pela educação. Eu também sou, e eu sou casada com um educador, que então, também assim, apaixonado pelo que faz. E é por um contexto, né? Porque aí você fica pensando, a valorização e tal, e aí eu tenho que citar o caso de uma aluna minha, eu acho que eu posso até citar o nome dela, porque ela vai se sentir orgulhosa com isso. Uma ex-aluna minha, lá de Roca Salles, Colégio São José, Colégio Católico, ela chama Larissa. A Larissa era uma das melhores alunas do colégio, né? E a gente estava indo para uma feira, eu tinha recém entrado no colégio, indo para uma feira de profissões, numa universidade privada, acompanhar os estudantes, né? E eu fui sentada ao lado da Larissa, primeiro dia meu na escola, estavam fazendo amizade e tal, perguntei para a Larissa o que ela ia fazer, né? Já que estava indo para uma feira de profissão, né? Ela disse que queria fazer pedagogia. E eu já sabia que a Larissa era a melhor aluna da escola e tal. Então, assim, ser educador é você compartilhar a experiência de vida. Então, vamos lá compartilhar a experiência com a Larissa. Eu falei, mas você tem certeza, minha filha? Tenho. Mas por que você quer ser professora? Porque eu quero trabalhar com crianças, eu quero dar aula, ensinar crianças. Então tá, então você quer ser professora, não é para fazer mestrado e dar aula na faculdade, para ser pesquisadora, você quer para dar aula para criança. Então vamos olhar, você quer mudar dessa região que você mora? Vale do Taquari, início da Serra, aqui no Rio Grande do Sul? Lindíssimo. Não. Então vamos olhar qual é a média salarial aqui. Município tal que paga bem é tanto, que é o máximo. O município ou o estado paga X, rede privada paga X. Então o teu teto aqui de possibilidade é esse aqui. Tudo bem para você? Tudo bem, eu quero ser. Então que bacana que você quer ser, né? Então você sabe que tem um limite, né? Isso se você conseguir entrar no melhor município, na melhor carreira. Eu falo que eu tive e conheço. Você foi sendo a advogada ali eu acho que para ela pensar. Tem muito educador que tem salários, que tem remunerações bacanas, né? Mas a grande realidade, a grande maioria é de uma dificuldade de trabalhar 3 turnos, né? E é uma realidade do país. Quanto mais a gente tem para repartir, mais pessoas para repartir esse bolo, menor vai ser a fatia, né? E aí a gente passou, depois disso, a fazer um trabalho com essa menina, que era a melhor aluna do colégio, uma das melhores alunas do colégio, a família e a escola, para que ela fosse vivenciando esse ser professor, para que fosse de fato assim, não fosse pelo sonho. Eu quero ser, mas será que é isso mesmo? E ela foi professora sua? E ela começou a acompanhar as aulas no Colégio São José, mesmo sem estar estudando ainda. E ela é professora, se alguém entrar aí, Larissa Voltz, ela está como professora do Colégio São José. Então ela ficou experimentando, ela fez estágio e ela foi. Então, essa é uma história de uma pessoa que queria, que tinha paixão. Que paixão. Su, eu tenho que te dizer uma coisa, faltam 6 minutos. E as pessoas estão pedindo para a gente continuar, e estão até pedindo para fazer um boteco pedagógico só com você. A sua é super convidada para o nosso boteco pedagógico. E foi muito importante você trazer essas 2 histórias, né? Eu estou com uma grande amiga aqui assistindo, a Camila, que é uma menina, foi minha estagiária lá no colégio e que decidiu ser professora. Eu acho muito legal você trazer essas 2 histórias. A sua, que não teve nenhum romantismo, né? E a dessa, como ela chama? Repete o nome. Larissa Voltz. Larissa Voltz. E da Larissa, que quis ser professora desde sempre. Eu tenho uma prima, que eu sei que ela está aqui, a Mariana Loureiro, que também
uma família que ela podia escolher qualquer outro curso, ela decidiu fazer pedagogia e fala: Paula, eu quero seguir sua carreira, seguir carreira. Então, falar de educação é trazer essa paixão que você traz. Para a gente terminar, porque faltam 5 minutos. Vamos lá nos 5 minutos. Falasse assim, ó, muita gente está falando, não para, não para. A gente vai ter uma segunda temporada, tem que ficar o gostinho da Sueli, chama a Su, né? Tem gente falando, vai para o YouTube fazer sem tempo. Su, existe amor nessa educação que a gente está vivendo hoje? Eu vou te contar como professora. Nós estamos atolados, às vezes desesperados, e essa live nasceu dessa necessidade de termos uma sala dos professores para falar de amor. É possível falar de amor nesse contexto? Então, vou falar em 5 minutos as duas coisas. Se é possível falar de amor, sim. Isso. Sempre. Sempre, em qualquer contexto. É aquilo que você tem dentro. Então, se você tem dentro, você vai falar de educação, você vai fazer educação com amor, seja presencial, seja à distância, é outra história. É como você faz. É brilho no olho. Então, brilho no olho, eu acho assim que eu tô vendo o teu, né? Você tá vendo o meu, as pessoas estão vendo o meu. É fazer com paixão, e você pode fazer isso sim. E é lógico que você falou da tua angústia, né? Que muitos educadores estão se sentindo angustiados, porque a gente está trabalhando no home, e não é só educador, todas as funções estão trabalhando muito mais, uma carga horária muito maior. Mas assim, tem o novo. É o novo para o diretor, é o novo para o estudante, é o novo para a família, né? E tem todo um processo de aprendizagem e que a gente está tendo que fazer igual banana verde que a gente coloca no forno, embrulhada no jornal para amadurecer. Tem que ser rápido, porque não tem tempo. Que lindo isso. Não tem tempo. Aquele tempo que a gente falava, um dia vai chegar, um dia... Chegou assim, de uma hora para outra, sem dizer que você tem tempo para se preparar. Então, exatamente. É novo. E é novo, e tudo que é novo... a gente fica suscetível ao erro, graças a Deus, que é permitido errar. E a gente pode errar na mão, né? A escola nos cobrando, a família nos cobrando, os pais querendo saber se os meninos estão aprendendo, a escola querendo saber se a gente está ensinando, a gente querendo saber se a gente sabe ensinar, né? Então, eu acho que se você pensar que é novo para todo mundo, que a gente corre o risco de errar na mão, com certeza... Eu acho que tranquilo a gente consegue fazer com amor, sim. E olha, o Instituto Ayrton Senna... Só para do erro, né? Do erro. Por favor. Do erro que é fundamental. Olha, gente, o erro e de novo a empatia. Entendo o pai, entendo o diretor, o dono da escola que está lá com o pai pedindo desconto, pedindo para não pagar a mensalidade, dizendo que vai tirar o menino, que tem folha de pagamento. Então, assim, é um contexto todo muito grande e que a única palavra, o único sentimento que eu consigo dizer assim é empatia. Empatia, e é lógico que a gente também espera que o outro tenha conosco, né? Mas o Instituto Ayrton Senna, eu acabei, nesse meio todo que eu estou fazendo, eu acabei escrevendo um artigo esses dias, que a gente vai publicar um capítulo de um livro, eu e a Eliane Padilha, gente, os meninos aí da FPD, junto com o pessoal da Universidade Federal de Todo mundo Goiânia. Aqui estava falando para você escrever livro, viu, Su? A gente escreveu um capítulo junto e a gente falou de educação socioemocional, né? E o Instituto Ayrton Senna, ele acabou de fazer uma publicação agora, e ele fala que dentro da educação agora, à distância do Covid, é preciso ter empatia, resiliência, foco, responsabilidade, cuidado consigo e com o outro, entre outras competências. E lá ele dá uma série de dicas para você ter isso. Então, se a gente falar de amor, a gente vai falar desse olhar para o outro e dessa responsabilidade, desse cuidado consigo e com o outro, ok? E só para a gente encerrar nesse minuto, né? O tema é inspirar-se, né? Então, assim, inspirar-se no outro e com o outro. Eu tenho muitas pessoas, todas as que estão aqui, que eu conheço, são pessoas que inspiraram a minha vida, que me inspiram a ser, cada dia, como eu sou, Fernão Capelo Gaivota, a ser melhor do que eu era, né? Cada uma dessas pessoas. Então, eu me inspiro em cada uma dessas pessoas. E eu acho que eu inspiro algumas pessoas. Muitas. Mas o inspirar é inspirar-se no e inspirar-se para o outro, né? 40 segundos, tá? E a inspiração passa pelo modelo de como ser e como não ser também. Então, inspirem-se naquilo que vocês achem que é para seguir. E o antimodelo também é inspiração.
Beijo no coração. Amamos A gente você. volta, tem um monte de coisa para falar. Nós vamos ter um segundo encontro, porque você é riquíssima demais para 40 minutos, que infelizmente foi o que tivemos por causa da correria. Mas em nome do Douglas, em meu nome, eu quero dizer o quanto foi rico esse encontro. Eu saio transformada, porque você, para variar, onde a gente voou juntas, e você imagina a mudança que você provocou, você me inspira todos os dias. Su, Vocês todos. muitíssimo obrigada pelo seu aceite ao nosso encontro. Eu Obrigada a agradeço. todos os presentes. Gente, meu